meus irmãos e amigos, dando continuidade à nossa programação jovem e alegre do seu Diário Popular IPTV, o Conexão Gospel Opus Dei, ou a Obra de Deus no Ar, continua, e eu quero agradecer a alta audiência, a você que está compartilhando, a você que assistirá depois também, receba aí o nosso abraço de toda a nossa equipe, na pessoa do Ronaldo dos Santos, presidente do Diário Popular IPTV, e toda uma gigante equipe de trabalho que faz acontecer com qualidade. Portanto, eu também dou sequência agora na nossa Conexão Opus Dei, que é um projeto que nasceu no coração de Deus, junto com as nossas cruzadas que chamam Mil Asas de Águia, que já acontecerá a partir de setembro de 2021. Nós estaremos em 10 cidades que foram escolhidas para os nossos eventos presenciais. Quem acompanha já o meu ministério durante esses longos 20 anos, você com certeza já deve ter participado de uma das nossas edições do PAN Brasil Internacional. O PAN Brasil é um instituto que realiza cruzadas e edifica bases missionárias em várias partes do mundo. Graças a Deus, temos chegado aos lugares mais remotos do planeta. A exemplo de Upada, em Kakinada, nas proximidades de Kakinada, nós temos um trabalho missionário acontecendo ali na Índia, com um resultado fenomenal. Lá nós temos hoje mais de 80 evangelistas que logo serão pregadores para as nações. Eu fico feliz de poder cooperar com a obra de Deus. Então, lembrando a vocês que em setembro nós teremos 1000 Asas de Águia pelo PAN Brasil, e realizado com essa parceria jovem e alegre do Conexão Jovem Opus Dei. O Opus Dei fará toda a parte musical. Isso vai ser lindo, maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas, ou melhor, milhares de pessoas, serão poderosamente abençoadas. Afinal, a Igreja de Jesus é a resposta que a humanidade precisa. Nós estamos vivendo aí em dias agonizantes, em cumprimentos da palavra de Deus, e sabemos que a Igreja, enquanto instituição essencial, precisa sim cumprir o seu papel, cumprir a sua missão na Terra. E para falar também nesse bate-papo agora pela manhã, eu quero convidar para participar comigo aqui o meu queridíssimo Pedro Ayran Cavalcante, que é seminarista, está fazendo teologia no Instituto Betel Brasileiro, um dos institutos que é maior referência hoje no Brasil. E eu quero convidar com este jovem promissor no reino de Deus. Por isso, muito bom dia, Pedro. Paz do Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Estou bem, graças a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu agradeço ao convite que vocês me fizeram. Amém? Muito bem, Pedro. Pedro, eu convidei alguns jovens distintos de algumas partes do Brasil, e eu te conheci pessoalmente aí no seminário, vi você adorando a Deus, cantando, e também peguei um pouco daquela sua fala que me chamou muito a atenção, quando você disse assim para mim: pastor, eu não sabia nem que existia um seminário em João Pessoa, e eu sou de Campina Grande. E aí você começou a falar sobre essa descoberta, né, do Seminário Teológico do Instituto Betel Brasileiro, e eu gostaria de começar justamente por essa fala. Como foi que você encontrou a instituição Betel Brasileiro e o que a instituição hoje representa para você, jovem, que entende que precisa estar aprovado e manejando bem a palavra da verdade e que não tem que se envergonhar? Como foi que você encontrou o Betel Brasileiro, sendo esse jovem paraibano? Tem mais jeito de sulista, né? Aqueles cara bonitão, grandão. Então, mas paraibano também é bonito, vocês podem ver aí, né? Então, me fala um pouco, meu querido amigo, sobre como você encontrou o Betel e o que o Seminário Betel Brasileiro representa para você hoje.
Pastor, foi muito interessante o agir de Deus e nós conversávamos muito sobre isso quando nós, novatos, chegamos aqui no Betel. Quando eu retornei para os caminhos de Cristo e tive um verdadeiro encontro com Cristo, eu sempre tive esse desejo no coração de ser usado apenas no ministério. Me afastei da igreja, retornei e eu fui convidado para participar de um projeto missionário. E depois desse projeto missionário, essa minha fome e meu desejo pelo ministério aumentou. Quando foi no início desse ano, eu fui para o projeto missionário que aconteceu na cidade de Picuí, que é aqui na Paraíba, e um jovem foi comigo. O nome dele é Gabriel Simplício. E ele foi comigo, ficou coincidentemente no mesmo quarto que eu, e após um evangelismo que nós fizemos, um impacto evangelístico que nós fizemos naquela cidade, eu sentei com o Gabriel porque eu tinha visto algumas coisas, tinha visto parte do que Deus queria falar comigo com relação ao meu ministério, o ministério que ele colocou em minhas mãos. E Gabriel, ele sentou comigo, o jovem Gabriel sentou comigo, e começou a conversar. E naquele momento de conversa, ele foi muito usado por Deus. Houve um quebrantamento em meu coração. E eu realmente falava com Gabriel como se estivesse orando a Deus. E eu disse a Gabriel que tinha minhas dificuldades, que eu tinha os problemas, né? Porque todos nós temos gigantes internos e externos. E estes gigantes internos, eles eram objeções para que realmente eu visse com mais amplitude o ministério que Deus queria colocar na minha vida e já havia colocado em minhas mãos. Então, ele disse: Vamos ao Betel Brasileiro? Então, eu disse: Opa, a primeira vez que eu vi esse nome foi ano passado, ou seja, não havia um mês que eu tinha escutado, porque a primeira vez que eu vi o nome Betel Brasileiro foi no aniversário de 100 anos da minha igreja, que é uma igreja centenária. Então, quando eu ouvi o nome Betel Brasileiro, já me assustei. Mas naquele momento que eu vi, que eu escutei Betel Brasileiro e eu vi as maravilhas que Deus fazia aqui neste lugar, meu coração se encheu de convicção. Deus havia derramado convicção sobre mim. E o Gabriel me falou: Vamos ao Betel Brasileiro. E ele me convidou para virmos, no caso, ao internato, para ser um interno do Betel Brasileiro. E neste momento, meu coração estava cheio, cheio, cheio de convicção, porque Deus, ele enche-nos de convicção com relação ao ministério. Por mais que se levantem dúvidas no nosso interior, nós somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá convicção. Então Gabriel me chamou, e quando ele me chamou depois de um tempo, ele jogou um balde de água fria na minha cabeça. E ele fez: Pedro, você tem certeza que é o que Deus quer para você? Porque antes de tudo isso eu sempre tive medo de fazer algo que não fosse da vontade de Deus, nos meus achismos, pensando que fosse da vontade de Deus e de que Deus estava se agradando. Então sempre me preocupei muito com o meu futuro, mas a palavra nos mostra que não devemos nos preocupar com o que vamos vestir amanhã, com o que vamos comer amanhã, mas devemos buscar o reino dos céus e o resto nos será acrescentado. Que maravilha, Então, maravilha, muito Nática, bom. Que maravilha, muito bom te ouvir. Nós tivemos um cortezinho, mas dê continuidade, por favor, ao seu testemunho, ok. porque está edificando a muitos jovens. Amém. Então, a partir do momento que ele usou essa tática para realmente ver se eu era um vocacionado, ele implantou uma dúvida, mas a convicção que o Espírito Santo havia colocado em mim se sobrepôs a essa dúvida. Então, eu vim para o Betel Brasileiro esse ano a convite primeiramente de Deus, porque foi o plano de Deus que eu viesse. Desde a eternidade já havia este plano na minha vida. E o que o Betel Brasileiro significa para mim atualmente? É uma casa, a casa do oleiro. É a casa que Deus está me mostrando com mais amplitude o ministério, com mais amplitude a palavra. E eu disse aos meninos: foram muitas vitórias que eu já passei aqui, porque eu sempre fui muito de ler a Bíblia, mas eu lia e não estudava, fazia os devocionais
E a partir do momento que eu cheguei aqui, pastor, o senhor acredita que foram os primeiros livros que eu li inteiros? Então Deus fez um trabalho na minha vida extraordinário, está fazendo, porque eu estou crescendo espiritualmente de uma forma que eu nunca cresci. E é isso que o Betel Brasileiro está me proporcionando. Deus está me proporcionando através do Betel Brasileiro. São testemunhos que Deus coloca em minha vida, são pessoas que Deus coloca em minha vida, são momentos que Deus coloca em minha vida. Então, tudo isso serve para o meu crescimento espiritual e para o meu ministério atual e futuro. O ministério que Deus quer que eu trilhe. Então, o Betel Brasileiro, para mim, atualmente, significa casa. Casa do oleiro, a casa que Deus me colocou para ser moldado e para ser preparado para o ministério. Por mais que eu seja primeiro-anista, eu estou aqui apenas há 3 meses, 2 meses e meio, mas Deus já tem feito grandes coisas. Então temos 4 anos para frente. 3 anos e 9 meses para frente. E Deus ainda fará grandes coisas e extraordinárias coisas em nosso meio. Maravilha. Eu fico muito feliz em ouvir você testemunhando e vendo o propósito de Deus, quando Deus estabelece o seu propósito sobre a vida de uma pessoa, até os contra coopera para que esse propósito se cumpra de uma maneira muito clara na vida dos seus servos. E quando nós falamos do Betel Brasileiro, logo nos vem esse peso, né, de oportunidade, esse peso de responsabilidade em fazer bem, fazer melhor, fazer com excelência, pregar o Evangelho da forma clara e transparente, já que também é um seminário que valoriza muito a essência da palavra, né? Nós percebemos isso através dos longos anos do Betel no Brasil, formando teólogos capacitados, escritores e até mandar aqui um abraço à querida Renata do EAD, e também a presidente do Betel, missionária Eva, e o pastor Guarandi Nóbrega. São pessoas extraordinárias, bem como a Almípia aí, do pastor Doriris e o pastor Edmundo, que fez um trabalho e continua servindo a Deus com um trabalho maravilhoso. Mas a minha pergunta é para você, nesse momento, meu querido Pedro. Quando você sair do seminário, quando você terminar de se formar, qual o próximo passo que o Pedro vai dar com esse conhecimento adquirido? E eu sei que você foi por um chamado de Deus e para exercer o ministério, mas hoje, o que você planeja quando sair do seminário? Você vai pastorear, você quer pregar pelo Brasil, você quer ser enviado ao campo missionário? O que você sente hoje no seu coração? Você quer ser um jovem influente na sua sociedade, no meio também dos universitários? Pensa em voltar para um polo ou continuar dando sequência à sua vida também num polo universitário? O que você tem em mente hoje, uma vez que você está se preparando? Isso aí é um batalhão onde você está se formando, e quando você sair, você vai ter que ir para a guerra, né? E qual campo de batalha você está entendendo que Deus lhe enviará? A primeira coisa que nós cristãos temos que entender é que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que nós podemos estar. O centro da vontade de Deus é aquilo que faz com que nós tenhamos garantia do nosso futuro e do nosso presente. Então, a partir do momento que eu sair do Betel Brasileiro, a minha oração, eu não tenho plano traçado ainda, mas a minha oração é que a vontade de Deus seja feita, porque a palavra nos revela que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando eu sair do Betel Brasileiro, em meu coração hoje, há fome por missões, de ser enviado para povos ou para igrejas ou para pequenos grupos, para pregar o evangelho de Cristo. Então, essa é a fome, é a chama que arde em meu peito atualmente. E Deus vai acrescentar coisas ao longo do ministério, dando direcionamentos, dando uma visão mais ampla do ministério, e falando comigo através de sua palavra, através das situações que eu estiver inserido, e Deus vai nos mostrando a cada dia qual o plano dele para a nossa vida. E o que eu aprendi muito é não ficar preocupado com relação ao amanhã,
porque muitas vezes eu ficava atormentado, pensando, meu Deus, e amanhã o que queres que eu faça? Então ele dizia, calma, que eu te direcionarei. Então, a partir do momento que esse conforto veio ao meu coração, eu aprendi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para os seus filhos e que eu não preciso me atormentar por causa do amanhã, porque Deus é soberano e a sua soberania alcança tudo e alcança todos. Então, Ele está cuidando do nosso amanhã. Então, essa fome, essa chama por missões. Muito bom, muito bom. Não sei se o Pedro está tendo bem o nosso retorno de sinal, vou até me comunicar com a equipe aqui para saber se a gente está conseguindo ter o retorno de João Pessoa, lá do Seminário Betel, do Pedro, mas acredito que deve estar me ouvindo bem, não sei bem. Pedro, e dentro disso, a pergunta que eu quero fazer para você também agora, muito bem respondido, você depende de Deus, não quer ficar ansioso, cumprindo a sua chamada nesse primeiro momento de se preparar, não é? Cumprindo a sua chamada nesse primeiro momento de se preparar para a obra de Deus. E eu sei que o desafio do jovem na pós-modernidade, assim que nós tivemos o sinal, Daniel, eu acredito que o Pedro já deve estar recebendo o sinal, só me deixem saber quando ele receber o sinal para compreender bem a minha pergunta que eu vou fazer para ele. Nós sabemos que o jovem na pós-modernidade, ele enfrenta os seus desafios normais, que é se renunciar de todas as portas abertas que o mundo lhe oferece, principalmente ao jovem quando está saindo da sua adolescência para a sua juventude e mais tarde alcançando a idade adulta. Muitas portas elas se abrem e facilitam muito a vida para que o jovem tenha muitas opções de conhecer os 7 pecados capitais. Então, a minha pergunta ao meu irmão Pedro, nesse momento, eu gostaria de saber do Pedro se eu acredito, já voltamos com o Pedro aqui, durante a sua juventude, você é um jovem ainda, mas durante essa fase inicial, já saindo da adolescência, entrando para a juventude, o que foi mais desafiador para você em relação a fazer a sua escolha? Falar, não, eu vou renunciar ao mundo, vou renunciar aos 7 pecados capitais, vou me dedicar a Deus, e é uma escolha minha, não vou me relacionar agora, ou vou me relacionar agora, não quero namorar agora, ou vou namorar agora. Como é que você tratou disso no seu ambiente pessoal, uma vez que você escolheu renunciar a tudo por amor à obra de Deus? O que foi mais difícil? Você é de uma família cristã, seu pai é pastor, sua mãe é crente, conte um pouco sobre isso para nós. Eu não sou de uma família cristã, mas aprovei ao Senhor colocar uma mulher ungida em minha vida, uma mulher muito abençoada, que é minha avó. Então, eu cresci nos caminhos do Senhor, cresci dentro da igreja. Eu tomava uma madeira dentro da igreja, né, da Congregacional Central de Campina Grande, e minha avó sempre me levava. Então, eu cresci nesse caminho, por mais que meus pais não sejam cristãos, e uma boa parte da minha família não seja, eu cresci nesses caminhos. Houve um período, após o primeiro divórcio de meus pais, que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu retornei, foi o momento que Deus me chamou. Meu chamado estava feito desde a eternidade, mas foi o momento que Deus realmente veio até mim e me mostrou os planos que Ele tinha para a minha vida, me falou um pouco mais e colocou essas promessas em meu coração. Então, a partir do segundo divórcio de meus pais, eu me afastei realmente da presença de Deus. Eu fiquei afastado por quase 5 anos, 4 anos mais ou menos. Eu me afastei com
de 13 para 14 anos. Então, a coisa mais impactante, o maior gigante que eu tive que enfrentar com relação a essa decisão, essa escolha, essa atitude de seguir realmente o ministério que Deus colocou em minha vida e colocou em minhas mãos, foi a partir do momento nessa transição de sair do mundo, daquilo que o inimigo queria para a minha vida, para sair para o centro da vontade de Deus. Porque nós sabemos que quem tenta atrapalhar, as situações que tentam atrapalhar, ajudam quando é da vontade de Deus. E realmente aconteceu isso, mas nós não podemos esquecer dos gigantes que se levantam. Então, amizades que eu perdi exatamente por causa deste posicionamento que eu tomei. Pessoas da minha família, com relação a críticas, também aconteceu isto. Então, a coisa mais impactante para que eu realmente desse o pontapé para seguir o meu ministério foram pessoas que se levantaram contra mim, contra o que Deus queria para minha vida, mas ao mesmo tempo que se levantaram pessoas contra, se levantaram pessoas para me apoiar, para me dar palavras de bom ânimo, para me ajudar. Então, houve este equilíbrio, mas eu não posso esquecer dos gigantes que se levantaram para contar como testemunho, porque foram dias difíceis. E neste período de tempo, houve um momento que eu sabia que eu teria de retornar para os caminhos do Senhor, porque eu tinha uma necessidade em meu coração. Então, esta necessidade ocasionou alguns problemas emocionais. Eu tive um período que se assemelhou a um pouco de crise de pânico. Eu não sei muito bem se foi isto, mas eu sentia um vazio tão grande dentro do meu coração, exatamente por ter que retornar, ter essa ciência de que teria que retornar, e não ter esta capacidade no momento, exatamente pelo ambiente que eu estava inserido, que aconteceu isto. Eu tive este período que foi muito amedrontador em minha vida, fiquei com muito medo, mas aprovei o Espírito Santo, abrir todos os caminhos para que eu retornasse. Então, retornei para a igreja, firmei meus passos, fui para projetos missionários. Então, este foi o grande desafio. O grande desafio foi derrotar os gigantes internos e externos. Foi derrotar palavras contrárias, foi derrotar pessoas que se contrariavam com a minha decisão, mas o que me deixou confortável com relação a tudo isso, o que me confortava era saber que o Deus que havia me chamado estava cuidando de tudo. Que maravilha, que coisa linda, que coisa edificante. Tenho certeza que tem muita gente aí, Pedro, precisando ouvir essa história. Já estão nos acompanhando milhares de pessoas nesse momento, visitando o nosso site, passando, interagindo. E, claro, a programação fica salva e esse testemunho vai edificar muitas vidas. E eu quero dizer a você que são jovens como você que nós oramos e pedimos a Deus. Eu, particularmente, ao longo dos meus 20 anos como pregador do Evangelho, podendo cooperar um pouquinho na obra de Deus, andei em mais de 2.700 cidades no Brasil, ministrando a palavra de Deus até o presente momento. Estou crendo que Deus me dará ainda muitas outras oportunidades de conhecer muitas e muitas outras cidades. No entanto, eu já oro a Deus há um tempo para Deus levantar jovens destemidos, corajosos, dinâmicos, poderosos na obra. Aquele pedido que John Wesley fez, Deus dá-me pelo menos mais 5 homens e nós alavancaremos a terra do lugar, é esse pedido que flui no meu coração em relação aos nossos jovens pregadores, jovens seminaristas, jovens missionários, jovens levitas. E primeiro eu quero já te agradecer e dizer que você é uma figura importante no reino de Deus e com certeza o teu testemunho de vencer as tuas próprias guerras e tomar uma decisão em servir a Deus com excelência, entrar num seminário e buscar conhecimento de Deus, isso tudo fará total diferença em um breve futuro.
E, para mim, hoje está bem claro, né, dentro daquilo que observei e vi, que nós temos sim os nossos remanescentes sendo preparados para entrar em uma grande peleja. E eu desejo a você todas as sortes de bênção e que você tenha essa amplitude no seu ministério, mas como nós temos também aí um tempo preparado por Deus essa manhã, eu gostaria de conversar com você também sobre algo muito importante nesse momento em relação à pandemia. Você viu que nesse período pandêmico as igrejas elas recuaram diante dos decretos nacionais e tudo. E a minha pergunta é para você: a igreja é uma instituição essencial nessa pandemia, ou você acha que os servos de Deus conseguem se manter vivos em suas casas, normal, porque são igrejas corpo de Cristo, ou você acha que a igreja deve manter as portas abertas para cumprir o seu papel na terra? Isso é uma pergunta que tem causado muita polêmica, inclusive, e temos que pedir a Deus sempre direcionamento, sabedoria e discernimento para entendermos realmente o que Deus quer. A igreja não pode se omitir da sua responsabilidade, independente da situação que nós estejamos inseridos. Então, é certo que somos templo do Espírito Santo, é certo que podemos fazer os cultos em nossa casa, com nossa família, mas é certo também que a igreja tem suas responsabilidades. A igreja tem que ser sal e luz, a igreja tem que estar em comunhão. Então, foi uma ordenança de Cristo que nós nos reuníssemos, que nós orássemos, que nós pregássemos. Então, nós temos que nos unir como o corpo de Cristo, devemos estar em comunhão, porque isso é importante para a igreja. Conheço diversas pessoas que se abalaram profundamente exatamente por esta falta de comunhão que houve neste período. Nós sabemos que quando falamos de comunhão, de corpo de Cristo, de igreja, nós estamos falando de nós, corpo de Cristo. Nós temos os pastores, nós temos os membros, os discípulos, os presbíteros e os diáconos, nós temos toda uma igreja. Então, esta é a igreja do Senhor, este é o corpo de Cristo que tem que estar unido, tem que estar trabalhando em prol do reino e na sua responsabilidade. É certo que nós vivemos em tempos complicados, em tempos difíceis, mas quem seríamos nós se nós parássemos de pregar, se nós parássemos de exercer o papel que Deus colocou em nossas mãos, se todos os tempos de nossa vida fossem difíceis? Então, nós não podemos nos omitir de nossas responsabilidades, nós temos que estar em comunhão, nós temos que deixar as nossas igrejas abertas, porque nós temos um papel a cumprir, nós temos que pregar o Evangelho. Quantas e quantas pessoas não têm sido alcançadas em meio à pandemia? Nós vemos pessoas sendo alcançadas através deste novo uso da internet, que se tornou muito mais constante, mas nós vemos o maravilhoso e eficaz efeito das igrejas, que são pessoas indo às igrejas. O nível de pessoas indo às igrejas atualmente diminuiu com relação aos fiéis que já iam, alguns por decisões diferentes de se resguardarem, outros de irem realmente ao templo, mas nós vemos pessoas ímpias se convertendo e tendo realmente um encontro com Cristo a partir do momento que esta igreja está resplandecendo. Esta igreja está exercendo o ID do Senhor, está exercendo o papel de estar em comunhão e estar de portas abertas para receber todas as pessoas que estão necessitando de Cristo. Maravilha! Compartilhamos do mesmo pensamento de que a igreja é essencial em todos os tempos. E com certeza eu acredito que Deus vai enviar um avivamento poderoso sobre a terra e vai despertar a liderança. Pedro, muito importante essa colocação. Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer também em relação à pandemia. Dentro do estado da Paraíba, como foi o impacto da pandemia
no estado em si, você conhece alguém, amigo seu, que veio a falecer de Covid-19? Você tem alguém que está no hospital? Conta um pouco para nós o que foi a pandemia dentro da Paraíba, ao seu redor, quando você observou a pandemia acontecendo na Paraíba. Você recebeu notícia de alguém, de um parente ou de um amigo? Porque a gente viu que logo foram se fechando as fronteiras. Eu vi um pouco politicamente muita gente se aproveitando desse momento de dor e de aflição, onde as pessoas não podiam nem enterrar, não podem nem enterrar os seus mortos. E o que você conheceu alguém? Você tem algum testemunho nessa área que você tenha vivido ou sofrido nesse período de pandemia com alguém mais aproximado? Então, recentemente, eu perdi um amigo, uma pessoa que realmente era aquele amigo que eu poderia contar, que Deus havia colocado em minha vida, porque várias vezes eu contei com ele, e ele me ajudou até no meu próprio ministério. Ele era médico recém-formado e ele estava nesta linha de frente da Covid, e ele acabou falecendo há mais ou menos 3 semanas, um mês atrás. E foi realmente impactante, porque eu não imaginei que isso aconteceria. Mas que bom é sabermos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Lembro-me bem quando a pandemia chegou, que nós estávamos totalmente despreparados. E quando ela realmente teve o ápice, fecha tudo, eu estava na igreja. Eu estava na igreja no momento e meu tio mandou uma mensagem para minha avó preocupado, dizendo: vão para casa, porque não está de brincadeira o que está acontecendo. Então, a partir daquele momento, foi um momento para mim, um momento apocalíptico, não é? Porque foram pessoas correndo para o supermercado como se tudo fosse acabar, foram pessoas desesperadas. Nesse momento, foram pessoas que se trancaram realmente dentro dos seus lares, exatamente por sermos acometidos de algo desconhecido. Então, aqui na Paraíba, nós tivemos essa coisa de fecha tudo, abre tudo, a igreja é importante, a igreja não é importante, e dentre estes momentos de altos e baixos, eu perdi pessoas que eu amava, perdi pessoas que eu convivia desde pequeno, desde criança, que me viam, me conheciam, que eu fui criado perto delas. Então, em tudo eu dou graças, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo e Deus não perde a rédea das situações. Ou Deus está sentado sobre o trono ou não está. E eu afirmo, Ele está sentado sobre o trono. Então, foi impactante essa perda, mas foi um modo de Deus falar comigo, porque uma das pessoas que eu perdi, eu senti uma culpa dentro de mim, porque eu senti que eu poderia ter feito mais por ela. Então, esse foi um puxa, um chamado, um alerta. Você pode fazer mais pelas pessoas. Você pode pregar mais pelas pessoas, você pode ter mais artifícios. Pega teu WhatsApp, prega para as pessoas, pega teu Instagram, prega para as pessoas, prega para aquele teu amigo, prega para aquela pessoa que está sempre perto de você e você muitas vezes não observa exatamente pelo costume dela estar perto de você. Então, foi esse alerta que essas mortes me trouxeram, mas em tudo eu dou graças, em tudo eu dou graças, porque nós sabemos que as tempestades vêm, mas as tempestades elas são disciplinadoras, elas são pedagógicas. Muito bom, muito bom. Pega o seu celular, essa parte então é fundamental. Pega o seu smartphone, pega o WhatsApp, manda mensagem, faça. Pedro, a gente vê que isso é tão maravilhoso se as pessoas pudessem ver as ferramentas que nós temos hoje. A exemplo, como você pode ver, nós estamos aqui hoje no Diário Popular, falando para milhares de pessoas, podendo compartilhar em apenas um clique o evento Conexão Jovem Opus Dei.
E tudo isso só é possível porque alguém teve essa visão, a visão de fazer mais e melhor, né? Nós temos toda uma equipe, nós temos aqui o Daniel, que está por detrás das câmeras, temos uma equipe de 3 pessoas que trabalham lá agora nesse momento, que não dormiram, que estão aí fazendo mais do que apenas enviar uma mensagem, né? O André, o Cássio e o Luiz Otávio estão aí trabalhando para que a gente consiga levar a palavra muito mais adiante. Nós selecionamos esse sábado para tratar de assuntos tão importantes como este, que é ouvir um jovem seminarista falar que você está dentro. Você agora pode responder por um jovem que decidiu sair de Campina Grande, na Paraíba, ir para a capital, em João Pessoa, entrar num seminário e dedicar sua vida, sua juventude na obra de Deus. Isso é nobre. Claro que com certeza você está tomando a melhor de todas as escolhas na sua vida e muitas outras pessoas serão alcançadas pelo esse testemunho, pela mensagem que você pregará, pela água que fluirá de dentro de você como um manancial para as nações. E quando nós nos lançamos deliberadamente aos braços de Deus, como você falou, chegou a pandemia, família preocupada, todo mundo agitado, achando que você então chega ali e entende que Deus é o guardião, o provedor de todas as coisas. Isso é viver sobre a dependência de Deus e cumprir, né? O versículo que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, que haver de comer, de beber ou de dormir. Estão vendo as aves do céu? Elas não plantam e nem cegam, todavia o Senhor tem cuidado de todas elas. Estão vendo esses lírios dos campos? Não fiam e nem tecem, não tem fábrica de fazer roupa. Mas nem Salomão, com toda a sua glória e com as suas fábricas, se vestiu como um deles. Aí não tendes vocês mais valor do que esses lírios que nascem um dia, no outro dia cortado, lançado ao forno? Ora, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos cumprir isso. Nesses momentos finais eu quero deixar, Pedro, você tem aí 20 minutos para também fazermos desse bate-papo, dessa entrevista, um momento de reflexão da palavra de Deus. Deixa aí uma palavra do coração de Deus para todos os nossos internautas, todos que estão compartilhando conosco agora e que estarão ouvindo essa mensagem de fé, essa mensagem de poder e de graça. Com vocês aí, nosso querido seminarista do Betel brasileiro, trazendo uma palavra, Pedro Ayran Cavalcante. Em nome de Jesus, Deus te use. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui e é um prazer compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. Então, eu gostaria de pedir a vocês que estiverem com a palavra de Deus em suas mãos, para abrirem no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 45 até o 47. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, para iniciar essa breve palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quanto tempo há que você não desafia e não enfrenta um gigante? Quanto tempo há que você é atormentado por determinada coisa, se atemoriza por determinada coisa e se esconde por ela? Então nós vemos uma situação em que Davi está. Nós vemos um cenário complicado, porque o exército dos filisteus está diante do exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo está
temeroso, está atormentado. Porque para eles estão vendo um exército poderoso, estão vendo um gigante, estão vendo Golias, estão vendo uma couraça de bronze, uma armadura, estão vendo uma lança nas mãos de Golias. Isso deixa o exército de Israel totalmente amedrontado. 300 anos atrás, Josué havia expulsado eles com o povo de Deus do lugar que era prometido pelo Senhor para o seu povo. Então, é importante vermos todo um cenário. Neste momento, Davi, neste capítulo 17, Davi deixou o rebanho para levar pão e queijo para seus irmãos. E naquele momento que Davi está, naquele cenário de guerra, Davi ouve o rugido de Golias. Davi ouve Golias desafiar o exército. Mas o que é que Davi observa além do que o exército observava? Davi observa que ele não estava afrontando apenas o exército, ele estava afrontando o próprio Deus vivo, o Deus que havia tirado eles do Egito para levar a terra prometida, o Deus que havia cuidado, o Deus que havia prometido, o Deus que é realmente o Deus vivo, que sua justiça está sobre toda a terra. Então é isto que Davi vê. Então nós vemos que Davi toma uma decisão no capítulo 17, no versículo 40. No versículo 40 ele diz: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ora, nós vemos na história de Davi que Davi era um simples mancebo, um mancebo pequeno, ruivo, e nós vemos que ele sempre foi um pastor, ele sempre cuidava das ovelhas de seu pai. E nós vemos um simples pastor, um jovem, uma pessoa que não tinha experiência no assunto de guerra, ir contra um Golias, que sempre cresceu, que desde a juventude cresceu nesta situação, cresceu neste cenário de guerra, que foi treinado realmente para ser um guerreiro. Então, no versículo 43, Davi zomba de Golias, Golias zomba de Davi no versículo 43. Por acaso sou um cão para que você tenha contra mim com pedaços de pau? Por quê? O que Davi estava levando diante de Golias, para Golias não era nada. Mas Golias não via realmente o que estava acontecendo. Ele via o que aparentava ser. Ele via um jovem apenas com uma funda e uma pedra diante dele. Um jovem que possivelmente estava tirando sarro da cara de Golias. Exatamente porque Golias via incapacidade em Davi. E realmente em Davi havia incapacidade. Mas no Deus de Israel não havia incapacidade. E era exatamente o Deus que estava com Davi. Então, a pergunta é: você conhece o rugido de Golias, assim como Davi ouviu? Você realmente reconhece o rugido do gigante que está diante de você? É necessário que entendamos que há gigantes internos e há gigantes externos, e ambos se levantam em diferentes áreas de nossas vidas, em diferentes ocasiões de nossas vidas, para nos amedrontarmos. Então a pergunta realmente que eu vou fazer neste momento é: você realmente sabe, você conhece e reconhece o gigante em sua vida? Então, nós vemos no versículo 16 que Golias zombava de Israel. Foram 40 dias e 40 noites zombando do exército de Israel. Foram 40 dias e 40 noites que Israel estava atormentado. O povo de Deus estava atormentado pelo rugido de Golias. Então, a pergunta agora, neste momento, se dá num momento conflituoso. Você reconhece a voz de Golias? Porque a partir do momento que eu fiz a primeira pergunta, você reconheceu o seu Golias, você lembrou-se dele. Mas agora eu quero fazer outra pergunta. Você ouve o rugido de Golias, mas é tudo o que você ouve? Você vê o Golias diante de você, você vê o gigante diante de você, mas é tudo o que você vê no cenário que Deus permitiu que você estivesse? Então,
No versículo 26 do capítulo 17, nós vemos Davi falando com ousadia. No versículo 26 fala: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aqui ele põe uma ideia em prática. Ele tinha a noção, ele tinha a ciência de que nada poderia ir contra o Deus dele. Ele tinha a noção de que o Deus dele era maior do que qualquer problema que poderia ter se levantado contra ele e contra o próprio povo de Deus. Então nós vemos um cenário muito difícil que Davi está, porque naquele momento de tormenta, ninguém mais fala sobre Deus. Ninguém no exército fala sobre Deus. Os irmãos de Davi não falam sobre Deus. Mas Davi não fala de outra coisa a não ser de Deus. Então, Davi finalmente responde Golias no versículo 45 e 47. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele não diz eu vou a ti em nome do exército, eu vou a ti em nome de Saul. Ele diz eu vou a ti em nome do Senhor, porque é nosso soberano, é Deus poderoso, é Deus onipotente, é Deus onipresente, é Deus onisciente, é o Deus que está sentado sobre o trono, é o Deus que manda e que desmanda, é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, e é o Deus que diante da presença deles, vocês são o pó. É isso que Davi vê. Então, nós vemos no versículo 37 do capítulo 17, uma coisa interessante. Davi fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão dos filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Nós vemos que Davi, mesmo diante daquela situação, ele não observa apenas o que está acontecendo, mas ele observa o que aconteceu, ele observa as guerras que Deus permitiu que ele vencesse. E as guerras que eu estou falando não são guerras, realmente são desafios que estavam propostos a Davi, diante do ministério de Davi, e que Davi, com a ajuda do Senhor, com a força que o Senhor derramou sobre ele, venceu. Nós vemos que Davi venceu um leão e que Davi venceu um urso, e ele estava querendo veementemente que neste momento, nesta guerra, o mesmo Deus que estava com ele diante do leão e diante do urso, está com ele diante de Golias e diante do exército dos filisteus que afrontavam o próprio Deus vivo. Nós vemos também que Davi vê o que os outros não veem. Então eu quero que você pare neste momento e pense: o que eu não estou vendo diante de meus desafios? O que eu não estou vendo diante dos meus gigantes? O que está diante de mim, mas eu estou acometido de cegueira de modo que eu não vejo? Então, o que você não tem visto, mas que você realmente tem que abrir os seus olhos e observar diante desta situação? Davi vê o gigante. Naquele momento, obviamente, Davi vê o gigante, Davi vê o desafio diante dele. Mas há uma nitidez em certo ponto que Davi vê, que o exército não vê. Davi vê um gigante realmente de um tamanho considerável, quase 3 metros de altura. Mas Davi vê um Deus que nós não podemos medir o seu tamanho. Davi vê um Deus soberano. Davi vê o Deus que tinha cuidado dele todo este tempo e cria que Deus ainda estaria com ele. Cria que Deus ainda estaria com o exército. Então, que coisa extraordinária. O posicionamento de Davi, totalmente contrário ao posicionamento do povo de Deus, o povo que deveria estar com a cabeça erguida diante do gigante. Mas só Davi, aquele que todos desacreditavam, estava diante de Golias, com a cabeça erguida, sabendo que Deus estava cuidando de tudo. Então, no versículo 38 e 39, nós vemos algo interessante. Nós vemos que Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois
não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Ele tirou tudo aquilo que Saul colocara para que ele utilizasse contra o gigante. Por quê? O que nós entendemos com isso? Não adianta você querer utilizar armas que outras pessoas utilizam em suas próprias guerras. O gigante que está diante de você, a arma é específica. Deus vai colocar a arma em suas mãos. E naquele momento, Davi não precisava de uma armadura, Davi não precisava de um capacete, Davi não precisava de uma espada, mas Davi precisava da presença de Deus para vencer o gigante. Davi precisava da presença de Deus para vencer o desafio, mais um desafio que estava proposto ao povo de Deus. Então, assim como Golias tinha a testa exposta, assim como provavelmente era o ponto fraco, o único ponto fraco de Golias naquele momento, você tem que identificar o ponto fraco do seu gigante. Sabe qual é o ponto fraco do seu gigante? Você está revestido do poder de Deus. Você está revestido da ousadia de Deus. Você está revestido da palavra de Deus. Você ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão com Deus. São tempos difíceis, mas Deus está presente. São tempos difíceis, mas o Espírito Santo habita dentro de você. Então nós temos que, assim como Davi tinha como ponto fraco a testa de Golias, nós temos que ver o ponto fraco do nosso gigante. Qual o ponto fraco do seu gigante? Identifique para que você saiba exatamente o que Deus quer que você faça para que seu gigante seja derrotado. Então eu tenho duas perguntas. Qual a última vez que você enfrentou um gigante? E qual a última vez que você derrotou um gigante? Qual a última vez que você derrubou um gigante e cortou-lhe a cabeça e engrandeceu o nome do Senhor? Em momento algum, sem temer, mas crendo que Deus estava com você. Então, para finalizar, eu quero afirmar que se nós ficarmos anestesiados diante dos nossos desafios, diante dos nossos gigantes, diante das situações que nós somos inseridos, nós vamos ficar sempre paralisados, nós vamos ficar temerosos, nós vamos ficar como o exército de Israel estava, mesmo sabendo que Deus estava com eles se esqueceram daquilo, porque eles olhavam mais para o gigante. Então, eu afirmo que se você olhar apenas para o gigante, você perderá esta guerra. Se você olhar apenas para o gigante, você ficará como o exército de Israel e cairá. Mas se você olhar com mais nitidez, olhar um pouco mais e observar um pouco mais, o mesmo Deus que estava com você em outras situações está com você agora. E o mesmo Deus entregará o gigante em tuas mãos. E você glorificará o nome do Senhor, porque você derrotará o gigante, tendo ciência de que não foi pela sua força, mas foi pela agência do Senhor em favor do seu povo, a agência do Senhor em favor de você. Então, existem 3 passos aqui para finalizarmos. Reconheça o seu gigante. Reconheça o gigante que está diante de você. Mas veja com mais nitidez o Deus que esteve com você até hoje, o Deus que sempre esteve com seu povo, o Deus que nos é revelado através da palavra de Deus. Veja o ponto fraco do seu gigante, observe a palavra, tenha uma vida de oração, tenha uma intimidade com Deus, para que Deus te revele e te dê direcionamentos para vencer o seu gigante. E por fim, depois de tudo isso, depois de estar revestido do poder de Deus, depois de estar revestido de convicção, abata o seu gigante e glorifique o nome do Senhor, sabendo que foi graças a ele que o seu gigante caiu. Então, a pergunta que eu quero fazer novamente: quanto tempo faz que você não derruba o seu gigante? E para finalizar, eu quero orar só um instantinho pela sua vida. Não sei quem está me assistindo, não sei quantos estão me assistindo, mas sei que todos têm gigantes internos e externos, que Deus capacitará vocês para derrubá-los, para derrotá-los. Então oremos. Senhor Deus e eterno Pai, estou aqui diante da tua presença para agradecer pela tua palavra que é eficaz.
Muito obrigado pela tua palavra que é viva, que fala aos nossos corações e que nos dá discernimento e sabedoria para enfrentarmos os nossos gigantes e as situações que estamos, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos os que estão assistindo esta transmissão, Senhor. Capacita-os para entenderem que o teu nome será glorificado a partir do momento que eles estão enfrentando o gigante e a partir do momento que eles derrotarem o gigante. Faz com que eles tenham convicção de que tu estás com eles. Derrama ousadia, coragem e sabedoria para que eles enfrentem os gigantes que estão propostos na vida deles. Em nome do teu Filho amado Jesus, abençoa o teu povo. Amém. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito bom, Pedro. Eu quero te agradecer também por ter aceitado o convite do Diário Popular IPTV para participar conosco do Conexão Jovem Opus Dei. Toda essa transmissão está sendo gravada e depois será reproduzida também pelo nosso canal do YouTube. Será uma bênção. Desejo a você toda sorte de bênção e de sucesso. Seus líderes já estão até lhe assistindo aí também, mandaram mensagem aqui, o pastor Guarandi e outros, muito felizes pela participação de um jovem seminarista conosco aqui hoje, nessa programação tão especial. Um abraço para você e até breve, querendo Deus. E nós, queridos, continuamos com essa programação dinâmica, jovem e especial aqui pelo Diário Popular IPTV. São 24 horas no ar, abençoando a sua vida. E nesse momento você fica com um clipe musical e na sequência nós já voltamos aí com o Davi Klaus, daqui a pouco com todos vocês. Por volta dos 10, 11 anos de idade. Até os 12 foi uma época em que eu vivia depressão mais intensamente na infância. Eu tinha vergonha de falar, eu acho que tem a ver com a masculinidade que a gente é ensinado a construir. Então eu tinha muito medo de parecer fraco, tinha muito medo de parecer que eu não estava dando conta, enfim, da minha vida, da vida adulta. E tudo que eu queria era morrer ou fugir. Depressão não é um estado de espírito, nem falta de fé. É uma doença como tantas outras. Quem tem depressão, conta piada, posta foto bonita nas redes sociais,